A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição 11, O Fim do Mundo. Roda a vinheta. A aula de hoje, a gente vai falar sobre o fim do mundo. Mas antes de começar a falar do fim do mundo, eu quero voltar lá no início, lá em Gênesis, né? Na época de Noé. A gente vai ler agora Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Então aqui a gente está vendo sobre Noé, na época dele. E aí a gente pode observar o quê? Que o Senhor viu a maldade que se multiplicava, o pensamento do homem era mau, a terra estava corrompida e cheia de violência. Só que Deus viu que Noé era um varão justo e reto. E aí, o que aconteceu? O Senhor anunciou o dilúvio e pediu para que Noé construísse a arca, né? Que a gente fala arca de Noé. Porque o Senhor viu que a terra estava terrível, devido a tanta maldade. E ele falou: eu vou destruir a terra. Mas como Noé era um homem justo, um varão justo, o Senhor falou: eu vou salvá-lo. E falou para ele construir, né? E aqui, quem entrou na arca, né? Quem acabou entrando na arca? Só Noé, a mulher, seus filhos, suas noras. E os animais, macho e fêmea, de cada espécie. Na Bíblia não relata que Noé ficava pregando. Mas vamos imaginar, se Noé estava construindo a arca ela era gigante. E eu fico imaginando, as pessoas perguntavam para ele. E ele deveria contar que o Senhor tinha pedido, né, que construísse porque viria um dilúvio. E com certeza as pessoas não deram crédito. Tanto não deu crédito que só ele e a família entraram na arca. E aí, o que eu pergunto, né? Qual a semelhança dos dias de Noé e do dilúvio, né, com os dias de hoje? Qual é a semelhança? Vamos ver? Aqui, ó, dias de Noé com os de hoje. Eu queria, antes de começar a detalhar, ler aqui em Mateus 24, do 37 ao 39, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora vamos fazer uma comparação. Nos dias de Noé, tinha um aumento da maldade e da violência. E hoje? A gente vê muita maldade, a gente vê muita violência? Sim, tem aumentado a cada vez mais, né? Noé com certeza falava para as pessoas sobre o dilúvio, mas as pessoas não acreditavam. E a igreja aqui hoje faz o quê? Anuncia a vinda de Cristo. E muitos não acreditam. Nos dias de Noé, somente foi salvo quem creu, que foi ele e a família. E nos dias de hoje, quem que vai ser salvo? Só quem crê em Jesus. Os homens sofreram o juízo de Deus com o dilúvio. E nos dias de hoje, né, mais para frente, quando começar a grande tribulação, o que tem? Os homens sofrerão o juízo de Deus na grande tribulação. Então há o quê? Uma semelhança aí. Né? Então, o que aconteceu lá? Está acontecendo agora. A maldade. No momento agora, a gente está vivendo o quê? A maldade. A parte da salvação, tem pessoas que estão morrendo, que estão falecendo. Se ela é salva em Cristo, ela vai para o céu, ela vai estar com o Senhor. Mas se ela não é salva em Cristo, não vai ser salva, certo? Não vai estar no céu com a gente. E depois vai chegar o grande dia, né, do arrebatamento, da grande tribulação, que é o que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é um pouquinho mais longa, tá? Vamos lá. E quando que vai começar o fim? Que as pessoas falam o fim do mundo. Quando é que vai começar? Ela vai começar quando ocorrer o arrebatamento. Mas o que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento significa rápido, levar com violência, arrancar, é uma coisa muito rápida, né? E a igreja será raptada da terra. É isso que é o arrebatamento. E como será esse arrebatamento?
Olha, tá lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 16 ao 17, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que diz aqui nesse versículo? Que o Senhor vai vir com grande alarido, né, vai ficar no céu. E aqueles que morreram em Cristo, esses que já faleceram, mas que crendo no Senhor Jesus, eles vão ressuscitar, vai ter um corpo glorioso. E depois nós, que vamos estar vivos, os que estiverem aqui na terra nesse momento que Jesus vier buscar a igreja, também vai ser transformado num corpo glorioso. E nós vamos estar com ele no céu. Então, será dessa forma o arrebatamento, né? E também a Bíblia diz que é no abrir e fechar dos olhos. Está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 52. É muito rápido, não tem tempo de pensar. Por isso que as pessoas falam assim, olha, você tem que estar preparado para a vinda do Senhor. Não dá para você ir se preparando. É lógico que todo dia a gente vai se preparando, mas assim, hoje você já tem que estar preparado. E você vai melhorando a sua vida, a sua comunhão com o Senhor, para que amanhã você continue preparado, porque ninguém sabe, ele vai vir assim, ó, num abrir e fechar de olhos, e a igreja vai ser tirada da terra, né? E quando será? Quando se dará isso? O Senhor virá como ladrão, é assim que a Bíblia fala, né? Também está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ninguém sabe quando o ladrão vai entrar em casa, quando o ladrão vai fazer alguma coisa, a gente não sabe, né? Que Deus nos guarde e nos livre desse ladrão, né? Mas assim, ninguém... Porque se você sabe que o ladrão vai vir, o que você vai fazer? Você vai se proteger. Então assim, a gente sabe que Jesus vai voltar, a gente não sabe que dia. Então nós temos que estar preparados e vigilantes. Vamos seguir? E aí a igreja foi arrebatada e ela vai para o céu. E o que vai acontecer lá no céu? Né? Quais são as coisas que vão acontecer? Tem 2 eventos que a Bíblia nos revela que vai acontecer, que são o Tribunal de Cristo e a Bodas do Cordeiro. Vamos ver um pouquinho? Então, o que é o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo é para avaliação das obras dos salvos. Vale lembrar que não é para a salvação. Esse tribunal vai ver as nossas obras, as coisas que nós fizemos. Sabe quando as pessoas brincam, falam assim, ó, vai passar pelo fogo a obra? E aí vai, se for palha, madeira, feno, pega fogo rapidinho. Mas se for ouro, prata, pedras preciosas, ela vai brilhar, ela vai ser melhor. É isso que as pessoas falam, isso está escrito na palavra de Deus, né? Então nós vamos ter o que? A avaliação das nossas obras, que nós fizemos aqui para o Senhor. Não é para salvação ou condenação, porque aqui as pessoas já são salvas, já estão no céu. O que é bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro ocorrerá após o tribunal de Cristo. Boda significa o casamento, e será o casamento de Jesus Cristo com a igreja. É lógico que não é esse casamento que nós vemos. Essa forma de casamento quer dizer o quê? Da união, né? Uma união ali que não vai mais se romper, vai estar ali para sempre, eterna, né? Que é a Cristo com a igreja, né? E será servido a ceia das bodas, na qual todos participarão da ceia juntamente com o Senhor. Deu para entender? Então vamos lá, 2 eventos no céu, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra, o que está acontecendo? Está acontecendo a grande tribulação, que vocês com certeza já ouviram falar, né? Então, quando se inicia a grande tribulação e quanto tempo durará? A grande tribulação ela se inicia após o arrebatamento, a igreja subiu, está lá no céu, já começou a grande tribulação aqui na terra. Ela vai durar 7 anos. Serão 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grandiosa tribulação. Será algo terrível, né? Nessa aula eu não vou me adentrar muito nesse assunto porque não dá pelo tempo. Mas quem sabe um dia nós vamos discutir detalhadamente. Vamos prosseguir. Muitas coisas acontecerão aqui na Terra nesse período, né? Muitos juízos, porque assim, se você ficar do lado do anticristo, você vai sofrer os castigos de Deus. Se você ficar do lado de Deus, você vai sofrer os castigos do anticristo, né? Eu espero em Deus que nós não venhamos ficar na grande tribulação. Você pode estar perguntando, irmã Renata, se eu ficar na grande tribulação, eu ainda tenho, né, eu tenho como ser salvo? Tem, mas é muito, muito, muito mais difícil. Porque você vai sofrer demais, né? Vai ser um sofrimento assim terrível. A terra vai sofrer.
né? E o anticristo, ele não vai estar para brincadeira, né? Ele realmente vai maltratar, ele vai perseguir, ele vai matar. Então vai ser muito terrível. E tem algumas coisas que vão acontecer aqui, né? Que tem o anticristo e o falso profeta. Eles vão estar atuando, né, fortemente aqui na Terra. Então vamos ver aqui do anticristo, né? O anticristo, ele será um homem usado pelo diabo, que possui muita habilidade, ele é muito inteligente e principalmente persuasivo. O que é persuasivo? Ele consegue falar, convencer as pessoas pelo modo dele. E fará sinais e prodígios, né? Como se fosse realmente Jesus. Ele veio aqui, o anticristo, ele veio para imitar a Cristo. É isso que ele vai estar fazendo, só que ele é falso. E também vai ter a atuação do falso profeta, que será um homem usado também pelo diabo, que ajudará o anticristo a impor uma religião mundial e fazer com que as pessoas adorem o anticristo. Então esse falso profeta vai estar ajudando o anticristo para que as pessoas venham a adorar o anticristo, né? Criar uma única religião. Aí nós temos o que? O sinal da besta também, acho que vocês já ouviram falar. Vamos ler aqui, está lá em Apocalipse, capítulo 13, do verso 16 ao 18, que diz assim: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Perceba que aqui são todos, não importa se é rico, se é pobre, não importa, são todos. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, ninguém vai poder comprar ou vender, fazer qualquer negociação se não tiver esse número da besta quando estiver na grande tribulação. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 676. Desculpa, 666. 666, né? Então, assim, aqui a Bíblia está falando que nesse período de grande tribulação, o anticristo ele vai pôr um sinal nas pessoas, para que elas possam negociar. Aí você fala assim, mas quem tiver esse sinal da besta tem como ser salvo? Não. Quem tiver o sinal da besta já foi condenado. Então imagine, se você não subiu no arrebatamento, se você não está com o Senhor Jesus e você está aqui na grande tribulação, você vai ter muita dificuldade para comprar, para vender, porque tem que ter esse sinal. E se você tiver o sinal, você não vai ser salvo. Então a gente tem que realmente aproveitar o momento que nós estamos vivendo e nos aliar a Deus, ter comunhão com o Senhor Deus, para que a gente não venha passar por isso. Além disso, muitos eventos vão acontecer nesse período, né? Que é a abertura dos 7 selos, são vários castigos que vêm, as 7 trombetas, o derramamento das 7 taças, a pregação das 2 testemunhas no Apocalipse, que são 2 testemunhas que vão ser enviadas por Deus para falar a verdade, para pregar a verdade, né? E elas vão estar aqui por um certo período na Terra. Os 144 mil. Então, assim, outros eventos vão acontecer. Eu não vou entrar no detalhe, mas quem sabe um dia a gente vai ter essa oportunidade de falar cada um desses tópicos. Batalha do Armagedon. Armagedon significa Megido, trata-se de um local ao norte de Israel. Essa guerra será travada no fim da grande tribulação, onde Satanás e seus demônios reunirão muitas nações sob a direção do anticristo, a fim de guerrearem contra Deus e o seu povo para destruir. Serão todos contra Israel, e o povo israelita começa a clamar a Deus. Então Jesus virá com a igreja para salvar Israel e derrotar o anticristo. Aqui já vai ser bem no finalzinho da grande tribulação, bem no finalzinho dos 7 anos. O povo de Israel vai estar encurralado, que é o povo escolhido de Deus. Ele vai estar lá encurralado, né, o anticristo e outras nações, para combatê-lo. E aí o povo de Israel começa a clamar a Deus e Jesus vem. E aí os judeus vão olhar e vão reconhecer a Jesus. Só que junto com Jesus vem a igreja. E eu espero que nós estejamos junto com Jesus nesse momento. Jesus na frente e nós atrás. E aí a gente vai ter o fim do anticristo, que está aqui em Apocalipse 19, do 11, 16 e 20. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, quem está nesse cavalo é Jesus. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus.
E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Esse exército que seguia somos nós, os salvos que estaremos com o Senhor Jesus. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com mão de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante deles fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Então aqui o Senhor vem com a igreja para guerrear contra o anticristo, e aí o Senhor, somente com a palavra, ele já destrói o anticristo e o falso profeta e os jogam no lago de fogo e enxofre. Vamos seguir? Aqui eu pus uma imagem para ter uma ideia, né? Não significa que vai ser assim, mas apenas para a gente entender, né? Que Jesus está lá na frente no cavalo, nós estamos atrás e o povo está ali encurralado. Aí, quando acaba essa guerra do Armagedon, começa um outro período chamado o quê? Milênio. O que é o milênio? 1000 anos. Vamos lá? E onde se dará o milênio? Se dará na terra, e Jesus reinará da Jerusalém celestial, que estará acima da Jerusalém terrena. Quem participará do milênio? A igreja que foi arrebatada, que já está com o corpo glorioso, os mártires da grande tribulação, os judeus que foram salvos e as nações consideradas ovelhas, que passaram pelo tribunal das nações, que não foram contra Israel. Então essas pessoas vão participar do milênio. E no final do milênio, Satanás é solto, porque o Senhor, quando começa o milênio, o Senhor vai lá e prende Satanás. Então, o anticristo e o falso profeta são jogados no lago de fogo e enxofre. Satanás é preso. Só que aí, olha só o que está escrito aqui em Apocalipse 20. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, assim, o período do milênio é o Senhor Jesus que vai estar reinando. Então, quase não vai ter pecado. É um momento assim que é quase zero de pecado. Os animais vão ficar mansos, as pessoas vão viver muito tempo, vai ser um momento muito bom. E por que eu falo zero de pecado? Porque tem pessoas ainda de carne e osso com a natureza adâmica, E como a nossa natureza é pecaminosa, por isso que não é zero, mas vai ter pouco pecado acontecendo, quase nada de violência, vai ser um momento muito agradável. Porém, tem pessoas que vão nascer e tudo mais e que não viveram as tentações provocadas por Satanás. Então, o que o Senhor faz? Ele vai soltar Satanás por um pouco de tempo e ele vai rodear pela terra. Ele vai pelos 4 cantos da terra. E infelizmente, vai ter muitas pessoas que ainda vai cair nas lábias de Satanás, E vão negar o nome do Senhor Jesus. E é só que nesse momento, essas pessoas serão também condenadas, destruídas, E Satanás será jogado no lago de fogo e enxofre. E aí ele não vai ter mais ação em nenhum momento. Vamos seguir. Aí vem o juízo final. O que é esse juízo final? Será o último julgamento. Os mortos que morreram sem Cristo ressuscitarão e serão julgados de acordo com as coisas que estavam escritas no livro, e aquele que não foi encontrado o nome do livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, quem não tem Cristo não está com o nome escrito no livro da vida. Então essas pessoas serão condenadas, Não vai ter mais parte com Deus. É o que? A morte eterna. É o julgamento, eu coloquei aí o resumo, é o julgamento para a condenação eterna. Como nós buscamos a salvação, a vida eterna, aqueles que não quiserem a Cristo, que não reconhecerem a Cristo como o único suficiente Salvador, infelizmente, vão estar na morte eterna. E a grande diferença é que quando você tem a vida eterna, você vai estar no céu, você vai ter alegria. A Bíblia diz que não vai ter choro, que não tem velório, que não tem tristeza, que não tem dor, que não tem nada de ruim. Porém, lá
sabe, na morte eterna, lá no lago de fogo e enxofre, lá no inferno, é ranger de dentes, é pranto, é sufocante, é um lugar horrível, horrendo. Então vamos ficar firmes com Jesus. E depois, acabando esse juízo final, o Senhor vai fazer o quê? Novos céus e nova terra. Será um lugar maravilhoso, esplendoroso, né? E é o momento de viver a vida eterna na sua plenitude. E aí, ó, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E aí a gente nunca mais vai sofrer. A gente vai ver o Senhor face a face, a gente vai poder abraçar o Senhor, a gente vai poder estar ali com os nossos irmãos de todos os tempos, num lugar maravilhoso. A ciência e a tecnologia será muito utilizada neste período, mas muitos fenômenos sobrenaturais e espirituais acontecerão também. Por que eu coloquei isso? Porque a gente está falando muito sobre a ciência, muito sobre a tecnologia nesse trimestre. E nesse período vai ser muito utilizado, inclusive para o sinal da besta. Tenho certeza disso. A tecnologia, a parte da internet, da informação, da comunicação, todo mundo vai ter informação ao mesmo tempo do que vai estar acontecendo em todos os lugares. Aquelas duas testemunhas, a Bíblia diz que vão estar lá em Jerusalém. Quando Jesus vier buscar, diz que todo mundo vai ver. Não do arrebatamento somente os salvos, mas naquele momento, lá na Guerra do Armagedon, todos verão a Jesus. Então o que vai acontecer? Pela internet, essa grande visão todo mundo vai ter, né? E o mais importante é que você confie totalmente no Senhor e que esteja certo da sua salvação. Por isso, cuidado, não deixe o seu amor esfriar, não deixe a sua fé diminuir e não deixe de crer que Jesus vai voltar. Tem muita gente deixando de acreditar, falar assim, já se fala há muito tempo que Jesus vai voltar e ele nunca que volta. Olha, Noé estava construindo a arca e o pessoal falava, você é louco, para que construir isso? Eu tenho certeza que Noé ouviu muito isso. Você acredita nisso? Só que o dilúvio chegou e nós sabemos que um dia Jesus vem buscar a igreja. Então esteja pronto. Se infelizmente nós viermos a morrer antes do arrebatamento, que venhamos a morrer em Cristo. Amém, adolescente? Isso aqui foi uma pincelada, né, no Apocalipse, no fim dos tempos. Espero um dia ter uma oportunidade para nós conversarmos mais profundamente sobre esse assunto. E vamos para as nossas perguntas. O que é arrebatamento? Quais dois eventos que ocorrerão no céu? Quando e quanto tempo vai durar a grande tribulação? Onde se dará o milênio? E o que acontecerá com os que morrerem sem Cristo? Amém? Eu desejo a vocês uma boa semana, que Deus os abençoe grandemente, fiquem firmes, ore, leia a Bíblia. Olha, não perca a oportunidade de adorar e louvar a Deus. Se você ainda tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa, converse com Jesus, ore, converse com o pastor, converse com alguém de confiança, que seja, servo do Senhor. Tire as suas dúvidas, louve ao Senhor, fique firme e tenha comunhão. Amém? Que Deus os abençoe grandemente.